Bom, pessoal, boa tarde. Hoje esse vídeo é relativo à atividade 10, né, que é sobre o texto Orientação Profissional, Mentor e Coach e Conselho. Algumas singularidades e similaridades em práticas. A ideia hoje é só apresentar essas diferentes formas de abordar elementos que a gente vê muitas vezes sendo abordados pela orientação profissional ou elementos que poderiam estar sendo abordados pela orientação profissional, mas pelo desenvolvimento da forma como a orientação profissional se desenvolveu, deixou de lado alguns desses elementos, tá? Então, e aí cresceu, principalmente a noção de coaching, cresceu muito no mercado, tá? Essa noção de coaching e acabou abrindo espaço para outros profissionais estarem atuando com essas atividades, né, de certa forma, de orientar também as pessoas em relação ao seu desenvolvimento de carreira, né, principalmente essa noção de desenvolvimento de carreira, assim, tá? Bom, o que a gente vai ver em termos de similaridade, porque como são abordagens que partem de focos um pouco diferentes, de pressupostos teóricos um pouco diferentes, e de práticas profissionais um pouco diferentes sobre o mesmo tema, são elementos que muitas vezes eles vão se articular. Tá? A gente vai ver que eles vão aparecer como falas semelhantes. Tá? Embora, né, vão ter diferenças também. Os objetivos, em alguns casos, vão ser diferentes também, e a base para que ele possa acontecer vão ser diferentes também. Né? Mas em todos eles a gente vai ver alguma semelhança, que é essa perspectiva mais individualista de abordar a questão. Talvez com uma certa exceção do Conselho, mas mesmo assim, né, é uma forma mais individualizada de pensar, mesmo que ou em grupo, né, pode ser, mas é sempre essa perspectiva mais de trabalhar o sujeito, tá? O que já marca uma diferença, né, uma pequena diferença para orientação profissional, que a gente vem discutindo aqui, né, no grupo, que pode ser pensado em termos de políticas públicas, tá? Mas, pelo menos na forma como está configurado hoje, dificilmente a gente pode pensar um coaching, uma atividade de mentoring, principalmente, assim, né, como atividade de políticas públicas. São atividades, são sempre pensadas dentro de uma perspectiva liberal, né, de ação de profissionais liberais, ou mesmo dentro da empresa, e que voltado para uma proposta de vida também, para o desenvolvimento de uma proposta de vida individualizada, tá? Então isso é uma coisa que é semelhante em todas essas tendências que a gente vê aí de trabalhar essa questão de desenvolvimento de carreira, tá? Bom, uma outra atividade que poderia ser inserida aí seria o pessoal de treinamento e desenvolvimento, tá? Que seria a forma de pensar desenvolvimento de carreira dentro de uma perspectiva da empresa, tá? Que é uma das atividades de recursos humanos. É pensar processos de crescimento dentro da empresa. Mas esse caso não é uma forma de pensar uma articulação, uma política empresarial de desenvolvimento profissional ou desenvolvimento de carreira, né? Mas uma forma de orientar as pessoas individualmente, de novo, né? Dentro dessa perspectiva individualista, de como eles vão pensar o desenvolvimento profissional deles. Tá? Bom, então eu vou saltar aqui a parte da orientação profissional, que fala que são os elementos que a gente já está vendo durante o curso, vou deixar para falar mais só das diferenças. Tá? Mas, fundamentalmente, o que a gente vai perceber é que as atividades de mentoring, né, são atividades que vão estar envolvendo um profissional que é mais qualificado, que já passou por processos, uma série de processos vivenciais dentro das empresas, ou mesmo dentro de trajetória de carreira que envolva empreendedorismo ou uma atividade mais liberal, tá? Né? Que já passou por essas vivências, e aí ele vai orientar o outro a partir dessa experiência pessoal dele. Tá? Então, o mentor é fundamentalmente alguém com experiência. Tá? Então, isso já coloca para a gente uma diferença em relação muito grande, por exemplo, com o coaching,
né, que o mentor é alguém que orienta dentro de uma trajetória de vida que ele vivenciou. Então não é alguém que orienta a partir de processos psíquicos abstratos ou busca de metas, né? Mas alguém que parte de uma experiência de vida. Olha, tô vendo que você está querendo seguir por esse caminho aqui ou por esse. Eu já vi isso, já vi várias pessoas que seguiram esse caminho. Geralmente, se você segue por aqui, você vai chegar nisso. Se você segue por cá, você vai chegar naquilo outro. Então, você pensa direitinho, ou uma forma de você tentando resolver esse problema aqui, ou sair desse ponto A para chegar nesse ponto B, a forma mais fácil de fazer é essa e essa e essa. Você pode evitar esse tipo de problema aqui, fazendo tal atitude. Então, é uma pessoa que vai passar, a partir de sua experiência de vida, né, essa orientar as pessoas, a guiar as pessoas para um caminho que ele já conhece, tá? Então, essa atividade de mentoring, ela pode se realizar. Ela é muito comum, gente, a atividade de mentoring, principalmente em grandes empresas, com profissionais que já chegam num teto, tá? Aquela questão, né, do profissional que chega no teto de carreira e você tem que dar uma função para ele, né? Você tem que dar uma função para ele, porque senão ele começa a entrar em conflito com as pessoas que estão querendo crescer. Ele não pode crescer mais, ele tem que sustentar aquilo ali, fica uma coisa meio desmotivadora, assim, porque não tem mais para onde crescer. E o outro querendo crescer também, ele está lá, né? Em vez de criar um conflito, deixar a situação de conflito, o que você faz? Você começa a transformar essas pessoas que com alta experiência, já estão no processo de aproximação da aposentadoria, chegaram no topo, fazer com que essas pessoas comecem a orientar outros mais novos. Então, primeiro, cria um vínculo afetivo, né, ele transmite, gera uma possibilidade de um crescimento também, e não um crescimento na carreira dele, mas um crescimento pessoal, né, dele o crescimento no sentido de ampliar mesmo, ele ampliar aquela experiência dele, não só no desenvolvimento dele mesmo, mas no desenvolvimento do outro. Ele continua crescendo, mas não enquanto indivíduo isolado, mas enquanto um grupo de pessoas que ele começa a fazer crescer também. Então mantém essa perspectiva de um crescimento, tá? O mentor ele é fundamentalmente alguém que continua crescendo a partir do crescimento do outro que ele orienta, tá? O que ele mentora. Então se evita uma série de conflitos que poderiam estar acontecendo e possibilita que essa pessoa que chegou num nível de experiência, de expertise mais alto, que não teria mais onde crescer dentro da carreira ou dentro da empresa, possa continuar crescendo, tá? Mantendo esse ritmo de crescimento, desenvolvimento. Então, a atividade de mentoria, ela tem essa função, né, de também, para além dessa função de capacitar quem está vindo, ou auxiliar quem está vindo a se desenvolver, também possibilitar que a pessoa que orienta também cresça. Então, é bem comum você estabelecer atividades de mentoria dentro das empresas grandes, com níveis hierárquicos muito destacados, né? Você tem vários níveis hierárquicos, né? Eu mesmo já vi casos assim, muito comum em casos de empresas de engenharia, né? Ou administração, né? Engenharia, que é uma área que é muito comum, a atividade de mentoria, tá? Então, fundamentalmente isso, uma pessoa que, a partir da sua experiência, vai orientar o que já trilhou um caminho, orientar outro que está trilhando o mesmo caminho que ele já fez, tá? Logicamente, estou falando isso de forma resumida, tá? Você tem alguns critérios mais técnicos, mas para vocês entenderem qual é a lógica principal subjacente a isso. Que é, por sua vez, totalmente diferente da atividade de coaching, né? O que a atividade de coaching vai fazer? Né? O coaching vai procurar... Ele não se baseia numa experiência pessoal. Pelo contrário, eu não preciso saber nada, né, sobre sua vida, sobre quem tem que saber é você, né? Mas o coaching ele vai trabalhar com estabelecimento de metas, tá? Olha, eu tenho uma meta e vamos estabelecer, eu não, né? Eu vou construir com você aqui isso, as metas que você deseja alcançar e as ações que você precisa realizar para atingir essas metas, né? Então, assim, quando é uma coisa de característica muito semelhante à atividade de clínica, psicoterapia, só que diferente da psicoterapia, que é o que a gente vai discutir mais pra frente,
que trabalha com a emergência dos elementos do desejo, né, e da organização psíquica, não vai trabalhar com isso, vai trabalhar com estabelecimento de metas, e a partir da meta eu vou verificar suas ações, seus comportamentos, a forma como você está organizando o seu pensamento, e retirar os elementos e tentar retirar ou diminuir os elementos que prejudicam atingir essas metas e maximizar, né, os elementos que possibilitam que você consiga atingir essas metas. Então, obviamente, isso parece uma coisa muito simplista, mas pode se tornar uma coisa de bastante elaborada, né? Esse estabelecimento de metas, né? Faz metas mais curtas para atingir uma meta mais ampla no futuro. Não é uma coisa tão... Quer dizer, tem muita gente mal preparada que faz um trem atroz, né? Mas alguns coaches são mais bem preparados, assim, tem mais experiência. Você vê que as pessoas fazem um negócio muito organizadinho e auxiliam as pessoas a atingir essas metas aí de maneira muito sistemática, né? Com pequenos ciclos de metas, né? Com um controle mais sistemático das ações que o sujeito realiza para conseguir chegar a isso, né? Processos ou processos longos também, não é só coisa imediatista não. Mas qual que é uma diferença, por exemplo, no nosso caso? Tá? Eu já vou colocar essa diferença aqui de uma vez, porque na orientação, ou como todo processo que a psicologia vai trabalhar, a gente não trabalha de maneira tão sistemática assim, essas metas que são metas conscientes. Tá? Porque se chega um problema para você, é alguma coisa que você não sabe o que é, né? Que negócio. O problema principal é que você nem tem um problema ainda, só tem um mal-estar não nomeado, né? Então, a gente não trabalha... A meta, muitas vezes, quando você vai olhar do ponto de vista da psicologia, ela não é a solução, ela é uma parte do problema, né? Quando a gente estabelece a noção a diferença entre demanda e encomenda, né? Encomenda, o que eu chego e te peço, geralmente é uma tentativa de sustentar uma organização psíquica que é o que precisa ser modificado. Uma organização defensiva, inconsciente, que é o que está causando os problemas na minha vida, tá? Eu estou mantendo uma organização defensiva que não é funcional, que não resolve meus problemas e que deixa de lado elementos que precisariam ser trabalhados, que precisariam ser inseridos num ordenamento aí de satisfações que eu preciso gerar para mim. Então, o que a gente busca, né, quando chega uma encomenda é uma tentativa de manter isso de maneira inconsciente, né? Quando eu chego assim, tira esse sofrimento de mim, né? Tira isso de mim. Só que não tem jeito de tirar isso de mim, que sou eu, né? Tanto que muitas vezes a gente vê dentro das práticas de coaching, né? O que eles chamam de... Me foge o nome aqui agora, como é que é? Práticas de autossabotagem, alguma coisa assim. Não, o nome disso é desejo, né? Tá? Então, dentro da perspectiva da psicologia, tá? Mas o que ele faz então? Ele busca anular esses elementos, né? E cria uma forma que é focada em metas e em eficácia para atingir essas metas, tá? Então, por isso que muitas vezes o pessoal da psicologia tem um certo preconceito. Não é esse preconceito, ele, obviamente, como eu disse também, tem muita gente ruim, mas tem muita gente ruim na psicologia também, né? Mas esse preconceito, ele não se baseia necessariamente numa ineficácia ou num charlatanismo da orientação do coaching, tá? Eu acho que vocês devem tirar um pouco isso de cabeça, porque isso é uma visão preconceituosa, tá? A gente faz um trabalho diferente, tá? E que em alguns elementos, em alguns aspectos é até contraditório, né? Mas eu acho que um desmerecimento que é realizado com a atividade de coaching, que é de falar, isso é um charlatanismo, isso é uma bobagem. Não, tanto que funciona. Muitas vezes, quando o coach, o cara que faz, né, é bom, funciona, ajuda as pessoas, sim, né, a conseguir atingir essas metas que elas estão querendo aí. E não é todo mundo que quer fazer uma revisão profunda dos seus elementos de organização psíquica inconsciente também,
né? Então, tanto que cresceu absurdamente. E como o sujeito ele vai trabalhar metas e as ações do sujeito para atingir essas metas, ele não precisa ter uma experiência relacionada a isso. Quem vai ter que desenvolver isso é você. Vai ver só a forma como você está pensando e te ajudar a se organizar, né, para ver se você, como você está tendo essas ações estratégicas para atingir essas metas. Tanto que aí a gente vê o crescimento da atividade de coaching, né, não só nessa área de profissional, né? Só lembrando, o coach surge como um elemento de esporte, né? Muito associado, né, a essa experiência esportiva americana. Não sei se vocês sabem, né? A gente vê filme, o atleta americano lá como um cara bobão, né? Em contraponto com um nerd inteligente. Isso é uma bobagem, né? O alto desempenho, tanto que existe muita bolsa para desportista nas universidades americanas, é porque existe uma alta correlação entre desempenho esportivo e desempenho acadêmico, né? Então aquela visão assim, tem um desportista burro e o cara franzininho lá, nerd, que é o inteligente. Não, geralmente o cara que é o desportista, ele também é altamente eficaz. Ele costuma ser não necessariamente mais inteligente, né? Mas ele costuma ter um desempenho acadêmico e, num segundo momento profissional, mais destacado, tá? Do que muitas vezes, em média, do que outros que são mais relaxados ou menos focados ou menos associados a processos sistemáticos, né, de esforço, como as atividades esportivas. Então, o que a gente vê é que um modelo de organização, de auxílio das pessoas para desenvolver essa habilidade, essa concentração, essa capacidade de canalização da energia, de desenvolvimento de habilidades do esporte, né, que fica muito forte nos Estados Unidos a partir dos anos 50, isso vai passar, né, para algumas pessoas que tiverem esse desenvolvimento nessa área esportiva, começaram, eu posso aproveitar isso também para a área de negócio, né, para me desenvolver, não só para ter um bom desempenho esportivo, tirar notas boas, mas também para ser um bom profissional aqui. E a partir disso, né, associou-se isso no segundo momento com uma nascente teoria oriunda nos anos 70, 80 e do desenvolvimento do maior conhecimento do cérebro e da psicologia cognitiva, né, que foi a teoria neurolinguística, né, associou isso e criou, né, essa noção de coaching que a gente tem hoje. Obviamente, isso é neurolinguística, na forma como ela foi pensada inicialmente, é coisa dos anos 80. Né? Hoje em dia, você tem coisa muito mais avançada, incluindo existe muito. A gente estava até discutindo isso dentro do grupo dos professores aqui outro dia, né? Existe uma migração muito grande de pensar as atividades do coach com a psicanálise, né? Obviamente, um tipo de psicanálise mais americana, né? Que foi chamada de psicologia do ego, né? Não é aquela psicanálise de cunho lacaniano, né? Que é mais envolvida com o processo de emergência de elementos inconscientes. Pura e simplesmente deixa isso mais livre. Não, um processo mais de pensar mecanismos repressivos tal, e pensar possibilidade de liberação de potencialidades, né? Então, essa noção de só de pensar coaching a partir do neurolinguístico, se o sujeito chegar fazendo isso, vai saber que ele está atrasado, tá? Obviamente, mantém elementos da neuropsicologia, você tem avanços muito grandes atuais, mesmo até questões de revisões mais atuais da neurolinguística, mas o referencial atual é muito mais amplo, tá? Então, existe um certo embasamento, existe de novo, nos bons profissionais, né? Existe uma amplitude de atividades, uma eficiência na atividade de coaching, né? Só que ele se baseia nisso, né? Organização, estabelecimento de metas e ações organizadas para buscar atingir essas metas. A forma como é feito isso é como se fosse psicólogo, um consultório mesmo, ou atualmente, né, muito pela internet, né? Mas o sujeito tem sessões, né, de 1 hora,
ou 1 hora e pouco, onde vai analisar, olha, primeiro estabelecimento das metas, depois ver, olha, como é que a gente conseguiu fazer isso, quais ações você teve, aí analisa, né, ó, essa ação aqui te prejudicou, por que ela aconteceu, aí identifica por que aconteceu, tenta modificar isso e vai fazendo, um dia depois do outro, tá? Então é um processo elaborado, muito, que como diz, traz semelhanças com a psicologia, mas também diferenças, tá? O modelo institucional de ação do coach é muito parecido, né? Pode acontecer também de ser feito em grupo ou dentro das empresas, mas o mais comum é o coaching individual no modelo da psicoterapia, tá? No modelo institucional de sessões ou de buscar atendimento individualizado, né? Ou seja, clínico, né? Seria isso, tá? E por fim, a atividade de counseling, né, que seria de aconselhamento, que é difícil para a gente entender aqui essa atividade de counseling, porque o que seria o counseling, né? Que a gente até viu a noção de aconselhamento psicológico, mas é um pouco diferente disso. Eu acho que o texto não deixa isso muito claro, porque a gente aqui no Brasil não existe muito essa noção de aconselhamento, tá? O aconselhador ou o conselheiro aí, nesse caso, que realizaria isso é estruturado para um modelo de atendimento básico americano, tá? Então, assim, seria quase que um profissional de entrada que ele não tem uma função de lidar com atividades muito complexas, mas é orientar o sujeito, aconselhar ele, analisar o caso individual do sujeito também, ver o que ele está vivenciando, o que ele está... quais questões que ele está tendo que lidar com ela naquele momento, vai olhar, olha, você tem essa informação, passa algumas informações do sujeito, acho que você poderia olhar essa ou esse caminho aqui, e aí o sujeito esclarece, dá elementos para ajudar o sujeito a se organizar, e ele toma uma decisão, tá? Só que isso é de uma maneira muito básica. Se existem alguns elementos que o conselheiro, por exemplo, ele não vai fazer psicoterapia, ou não vai trabalhar em elementos mais complexos, né? Ele vai só orientar a pessoa dentro de uma perspectiva tanto institucional, tá, quanto individual. Então, tanto que a gente vê muito essa figura do conciliador profissional no contexto americano dentro das escolas, né? Vamos fazer um teste aqui só. Eu acho que seria interessante pelas suas características você seguir por tal ou tal caminho, tal. Mas não é aquele processo, por exemplo, de desenvolvimento de maturidade para a escolha profissional, igual que é feito na orientação. Tá? Não existe um trabalho sistemático de construir no sujeito uma competência para que ele possa se posicionar de maneira adequada frente a esse processo de escolha. Tá? Não existe, ele não tem uma função de gerar uma transformação no sujeito, que é o caso, a intenção da orientação profissional. Tanto que muitas vezes a gente vê uma orientação profissional que atua, na verdade, mais como conselho, né? Como um aconselhamento. Olha, tem isso aqui, você segue por tal caminho, né? Mas não é o trabalho que o orientador deveria desenvolver mesmo, que seria essa atividade de desenvolver essa maturidade para a escolha profissional e possibilitar que o sujeito fizesse um processo, realizasse um processo de tomada de decisão mais sólido, tá? Não necessariamente isso, vai dar alguns elementos sujeito, ajudar a esclarecer ele de alguns elementos, tá? E possibilitar que ele, né, resolva tomar uma decisão ou auxiliar o sujeito a tomar uma decisão, né? Então o conselho ele envolve elementos tanto de conhecimento também, diferente do coaching, ele mistura esses elementos do coaching, do mentoring. Só, olha, eu estou vendo que você está querendo tal caminho aqui, se trilhar vai ser esse e esse, ou seja, existe a necessidade de um certo conhecimento daquelas trajetórias ali que estão presentes, de carreira ou de desenvolvimento profissional, para que ele possa aconselhar. Só que ele não é alguém que trilhou também e vai com a experiência de vida dele. É uma coisa bem básica, né?
para auxiliar o sujeito no momento, né, que ele segue por esse caminho ou segue por esse outro. Vou te ajudar aqui, tá? Mas não visa, né, transmitir uma experiência adquirida, né, não se baseia totalmente nisso como no mentoring, nem trabalhar essa questão de metas ou formas de se organizar para atingir metas do coaching, e nem desenvolver uma organização psíquica mais madura para tomada de decisão, tá? É um elemento que vai buscar fazer com que o sujeito, mostrando alguns elementos que ele já conhece, que ele já viu dentro do contexto institucional que ele vivencia, e para seguir naquilo ali, né? Tanto que a gente vê esse sistema de counseling, ele surge muito dentro dessa área, no sistema americano, ele surge dentro das escolas, como aconselhamento escolar e, num segundo momento, aconselhamento profissional. As duas coisas já interligadas, né? A escola como espaço de preparação para o mundo do trabalho. Mas ele se expande muito rápido, por exemplo, para tratamento de dependência química, né? Seria o sistema de aconselhamento para as pessoas que estavam tentando se recuperar, tá? Tentando manter, né? Você tem não sei se vocês já viram em filme, o oficial da condicional, né? Em alguns casos, né? Tem uns que só vigiam, né? Mas em alguns casos a pessoa auxilia o outro também. Olha, vamos procurar aqui uma forma de você se inserir economicamente, senão isso vai causar problema. Ou se você ficar frequentando certos ambientes, você vai acabar reincidindo no crime, né? E aí vai, você tem sistema de conselho para a saúde, sistema de conselho para a educação, sistema de conselho para inserção profissional, sistema de conselho na área de segurança, né? Então tudo que auxilia o sujeito a trilhar caminhos aí que envolva tanto elementos institucionais quanto elementos de comportamentos, tá? Uma articulação das duas coisas aí. Bom, por fim, né, o que a orientação profissional faz de diferente que esses sujeitos, né? E que eu pessoalmente acho, né, que é mais avançado. Por que eu acho que é mais avançado, né, em termos de orientação de carreira? Primeiro porque, de todos esses elementos, a orientação é um que vai trabalhar de maneira sistemática com o desejo do sujeito, tá? Algo que pressiona o sujeito o tempo todo aí, tá? Tanto que a gente já, uma vez no estágio, né, a gente estava até discutindo isso. Mas tem isso aqui? Não, isso é o desejo, né? No caso, era o desejo associado da relação da carreira, né, o desenvolvimento de carreira com manutenção de vínculos familiares, né, com os pais, no caso. A gente já viu aí a influência dessa questão do familiar na escolha profissional, né, de um curso, assim, né, quando a gente vê os fatores que influenciam a tomada de decisão para escolher um curso, né, mas isso também mantém para escolher a trajetória ou desenvolvimento da trajetória de carreira. Imagina você ter que mudar de cidade, ficar longe do seu pai e da sua mãe, né? Isso é uma tomada de decisão que você tem que realizar, que às vezes é mais difícil para algumas pessoas, né? Ou no caso, não, tem que arranjar alguma coisa que me dê renda rápida para eu poder ajudar meu pai e minha mãe. Precisa realmente ajudar o pai e a mãe? Eles estão precisando disso? Porque às vezes eles nem querem, né? Mas você quer fazer isso porque você quer se afirmar, mostrar que você é capaz, né? Então esses elementos do desejo, eles aparecem de maneira sistemática dentro do processo de desenvolvimento de carreira, e não é algo que a experiência profissional que outras pessoas tiveram vai trabalhar, né? Ele pode até pensar, olha, eu também tinha desejo disso, né? Mas não existe um trabalho sistemático, né? Pensar assim, não, mas o coaching estabelece metas, né? Não, estabelecer metas não é trabalhar desejo, principalmente desejo inconsciente, né? E o counseling também não vai trabalhar isso, ele vai trabalhar elementos mais básicos, assim, tá? Então, o primeiro elemento que eu acho que existe uma vantagem muito grande da orientação profissional é que ele envolve a questão do desejo, né? E segundo, que ele trabalha não uma solução de problemas, né? Ou uma transmissão de informações, mas o desenvolvimento da capacidade de lidar com problemas de maneira permanente. Então,
por isso que é importante a gente ter sempre como foco da orientação profissional, não só na escolha, no momento da escolha, um processo de desenvolvimento de maturidade para lidar com as situações de tomada de decisão. Tá? Então, um processo de maturidade de carreira, de tomada de decisão em relação ao desenvolvimento de carreira, ele também é necessário. Tá? Você desenvolver aí uma capacidade de analisar, de construir, desenvolver a habilidade de construir as informações, ou obter as informações necessárias para você se desenvolver profissionalmente, e de fazer uma análise, uma autoanálise dos fatores que estão te motivando ou que estão te constrangendo a tomar decisões, tá? Para você conseguir fazer isso de maneira mais sem sentimentos de culpa, ou sem ações impulsivas, ou sem compulsões aí, tem que ficar repetindo a mesma coisa de maneiras diferentes, tá? Então é importante, né, esse desenvolvimento para que o sujeito tenha um processo de tomada de decisão mais autônomo, e que aí é um ganho realmente, não é só um produto que é vendido, eu preciso resolver isso aqui, você faz e resolve, né? Preciso emagrecer, né? Aí você vai e faz um coach de emagrecimento e emagrece, pronto, mas você não modifica nada, depois você engorda de novo. Então, quando você desenvolve essa habilidade realmente, desenvolve uma maturidade, isso é mais sólido, a meu ver, do que nessas outras práticas, tá? Mas, como eu disse, o problema disso é que se envolve um processo de reflexão mais profundo, um gasto de energia mais profundo, um enfrentamento de questões pessoais. Não é todo mundo que está disposto, está em condições de fazer isso, principalmente se a gente leva em conta a situação de mercado, que às vezes são muito desgastantes, né, e muito desgastante no sentido de gerar estresse, cansaço, mas principalmente muito cruéis às vezes, tá? Então o sujeito tentar passar por um processo de autorreflexão dentro de um momento de vida que ele tem que buscar sobreviver, né? Às vezes não é mais complicado, tá? Você parar para refletir no meio de uma guerra, né, no meio da batalha ali, né, a chance de tomar um tiro é grande, tá? Então a gente precisa também entender isso, tá? E não ter aquela visão, como eu disse, uma visão preconceituosa das outras, também são efetivos, têm funcionalidade, tá? Eu pessoalmente acho que o nosso é mais amplo e tem ganhos mais sólidos, mas também uma exigência mais significativa, tá bom? Pessoal, é isso. Então, espero que tenha ficado mais ou menos claro essa diferenciação. Leiam o texto também, procurem fazer uma leitura. Se tiverem dúvidas também, eu posso estar passando material a mais, tá? Mas é basicamente isso, tá? Importante entender que nós temos diferenças e similaridades com essas práticas. São elementos diferentes. O coach faz a mesma coisa que o psicólogo faz a mesma coisa. Não faz. São ações diferentes, mas que têm similaridades aí, algumas aproximações, e principalmente o mesmo objeto, que é pensar o desenvolvimento do sujeito na carreira a partir de perspectivas diferentes. Então é isso, pessoal, né? Até a próxima. Só outra coisa. Com isso a gente fecha essa questão do desenvolvimento de carreira, né? A gente vai até retomar isso muito brevemente na próxima tópica, mas já a partir de uma outra perspectiva. Então, vejam, a gente tem um trabalho, né? Na próxima atividade, a realização do trabalho, para vocês pensarem no desenvolvimento de carreira de vocês, pelo menos nessa perspectiva de inserção. Tem um outro vídeo, né, que já explica isso, como é que o trabalho precisa ser feito, tá? Então pode ser utilizado o que vocês leram, principalmente na noção de carreira, e não precisa, pode ser algo intuitivo também, né? Utilizem das discussões que a gente fez aqui, mas pensem nisso de maneira intuitiva também, não é a exigência, mas para que vocês comecem a pensar o planejamento também, tá bom? Então tá, gente, é isso aí, né? Bom trabalho.